Olá, pessoal. Eu sou a Mayla, sou psicóloga clínica, sou da abordagem da psicologia analítica, ou seja, é a psicologia complexa de Carl Gustav Jung. Pensando no tema que eu trouxe para vocês na semana passada, acho que é melhor a gente falar um pouquinho mais sobre esse ego, né? O tão difundido ego nas nossas redes sociais, nas nossas conversas, no dia a dia mesmo. A gente costuma ver que a palavra ego, ela tem sido utilizada muito pejorativamente. Em que sentido? No sentido de, quando a gente fala que a pessoa tem um ego, né? Aquela pessoa tem um ego, é como se a gente já falasse de uma pessoa narcísica, né? De uma pessoa inflada, de uma pessoa que é orgulhosa, vaidosa, arrogante. E, na psicologia, não é bem assim. Então, o ego, ele é um conceito, dentro de algumas abordagens da psicologia, para representar essa função do psiquismo. Acho sempre bacana a gente voltar um pouquinho, lá no começo. Então, nós temos ali uma criança, um bebezinho, que nasce. Então, fulaninho, vou chamar de Joãozinho, tá? Me desculpem, Joãos, mas é um termo muito acessível, né? Então, nesses primeiros meses, é inconsciente, né, essa relação mãe-bebê. E, então, essa mãe vai se relacionando com esse bebê, tem a amamentação, independentemente da forma com que ela seja, né? Mas que seja uma relação, assim, onde há alguém olhando por esse ser, onde há alguém cuidando dessas necessidades, né? Trocando fralda, deixando limpinho, ou tentando. E nós vemos esse serzinho se desenvolvendo. Qual é o marco do ego? O ego, ele não tem um marco onde a gente pode falar, bom, pronto, nasceu, o ego tá aqui, ó, tá aqui, todo mundo tá vendo. Mas existem algumas situações em que a gente pode ver que está nascendo um eu. O que é um eu? O eu é aquilo que se diferencia daquela relação que é introduzida ao mundo pela maternagem. Então, o bebê, ele vem ao mundo de forma inconsciente, ou seja, ele está no mundo instintivo, então ele tem fome, ele precisa mamar, ele tem vontade de ir no banheiro, ele precisa ir, ele tem cólica, ele vai chorar porque ele tem dor, mas nem tudo isso passa pela via da racionalidade, pela linguagem. Então ele nasce inconsciente. E ele vai passando, e ele vai aprendendo que o nome dele é Joãozinho, ele vai aprendendo que aquilo pode, aquilo não pode. E quando que a gente pode dizer que é um despontamento do ego? Então tá lá esse serzinho, Joãozinho, sei lá, 1, 3, 4 anos, e até então ele sabe falar alguma coisinha ou outra, repete, né, então mamã, mamã, e ele mamã, mamã. Então ele vai sendo apresentado ao mundo dessa forma de repetição, apontando, mostrando, ele olha, internaliza, e nesses primeiros aninhos ele vai ser uma repetiçãozinha do que ele tem como ensinamento na casa dele, ali com os cuidadores. E aí de repente a gente vê um brotinho do seu ego. Quando? Um bom exemplo é quando ele olha para alguma coisa e fala não. Então pense só, um ser que era inconsciente, que veio a esse mundo numa relação com a sua mãe, com a sua cuidadora ou seu cuidador, foi apresentado ao mundo através dessa pessoa, que faz esse papel de cuidado, repetiu as palavras, viu o que é isso, o que é aquilo, repetiu, e de repente ele escolhe. Ele não quer. E haja Cristo para fazer essa criança querer, por exemplo, comer jiló. Ai, gente, adora associação com comidas, tá? Que eu acho que é muito representativo. E o bebê não quer, o bebê, a criança, no caso, fala não. Ele olha aquilo, ele não tá repetindo que você, é gostoso, né? A gente vai lá e tenta fazer aqueles formatos. Não, come sim que é gostoso, você vai gostar. O bebê experimenta e fala, não. Então esse seria um bom indício de que está se formando um ego, de que aquele bebê, ele não só se reconhece através daquele que o introduziu a este mundo, ou daquele que facilitou essa relação, como também agora escolhe. Então, o não, ele é uma boa forma da gente entender esse início desse ego. O que é o ego? Então pense só nesse ser que vem inconsciente e de repente acende uma luz. Essa luz que traz a consciência às coisas. Então o ego a gente pode definir também como aquilo que dá organização ao mundo externo, aquilo que classifica, discrimina, racionaliza, essa forma de ver o mundo e se posicionar frente a ele e frente à sua própria noção de identidade, frente à sua própria lembrança, memórias da sua história, tudo aquilo que passa pela linha do nosso raciocínio, pela linha da palavra, né, os conceitos. Então a consciência, ela passa a ser dirigida, ela passa a aprender o mundo, a dar valor, a dar sentido, a dar nome. Se nós desenvolvemos uma consciência e vamos nos colocar no mundo a partir dessa consciência, o inconsciente, que também faz parte daquilo que somos, nunca deixou de fazer, ele toma outro formato na personalidade desse ser. Ele também tem certos marcos de sua passagem. Então, quando a gente passa por dificuldades na vida, né, seja de características externas ou internas, né, crises, períodos de transição da nossa personalidade, o ego, ele costuma ficar um pouquinho mais mesclado ali naquele inconsciente. Então a gente já não tem aquele controle que a gente tanto gosta de ter sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida.
E hoje era isso que eu queria trazer, tá, pessoal? É importante lembrar que nenhum estudo sobre a mente, sobre o psiquismo, ele é fechado. Então, embora existam os acadêmicos, né, existe toda essa forma de estruturação do conhecimento, nós estamos sempre evoluindo, sempre passando por novas fases da humanidade. Tem muito que ser estudado, muito que ser trabalhado, muito que ser pesquisado. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreva, compartilhe. Beijo!